Bom, a gente segue aqui para falar sobre segurança pública. 1.000 das 3.000 mortes violentas que ocorreram no Rio Grande do Sul em 2017 não foram esclarecidas. Entre os crimes que foram elucidados, 80% estão ligados ao tráfico de drogas. Em todo o país, a taxa atingiu quase 31 dos casos para cada 100 mil habitantes no ano passado. Os dados são do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ou da Segurança Pública. Sobre estes números, nós vamos conversar com o coordenador do Observatório de Segurança da Secretaria de Segurança, o Major Roberto Donato. Seja bem-vindo, Major. Muito boa tarde. Bom, Major, vamos começar a analisar esses números. Por exemplo, a taxa de mortes violentas intencionais, que inclui homicídios dolosos, latrocínios, lesões corporais seguidas de morte, mortes de policiais em confronto e decorrentes de intervenções policiais, atingiu uma média de 30 pessoas a cada 100 mil habitantes. Isso conforme os dados que a gente apresentou deste anuário. Como o Rio Grande do Sul está aparecendo nesse recorte, e até fico pensando nessa relação hoje da guerra que a gente... Acabamos de ver imagens na Vila Maria da Conceição, né, de troca de tiros, confronto entre facções. Sim. E a polícia no meio disso, o cidadão no meio disso tudo. Vives, nós estamos, como estávamos no ano passado, né, abaixo da nossa média nacional. Então, o Brasil está em 30,8 e o Rio Grande do Sul alcançou 26,7. Ainda é um pouco alto, mas estamos mais próximos dos estados que têm menos homicídio a cada 100 mil habitantes do que, por exemplo, o Rio Grande do Norte, que atingiu 68 vítimas a cada 100 mil habitantes. Então, um pouco menos da metade do estado que mais apresentou homicídios, que também teve problemas muito graves, né, esse ano com relação ao tráfico de drogas. Qual é a nossa boa notícia? Né? Que o estado do Rio Grande do Sul está entre os estados que teve redução nesta taxa em 1,3% o ano passado. Frente a outros anuários de estudos. Frente ao anuário anterior, que é o de 2016. Houve recuo. Então, de 16 para 17, nós tivemos um recuo de 1,3% na taxa. Isso é bastante significativo, porque nós iniciamos o ano de 2017 com aproximadamente aumento de 14% nos homicídios. E finalizamos o ano com a redução de 1,3%, que agora, em 2018, então, por exemplo, o anuário que o Fórum Brasileiro vai lançar em 2019, relativo a este ano, comparado com 2017, nós já estamos alcançando uma redução de 25% nos homicídios. Então, a nossa queda, ela foi bastante acentuada em julho do ano passado. Estivemos aqui há aproximadamente 4 meses falando já deste reflexo de queda que nós tivemos, que no início desse ano chegou a 40%. Então, o nosso primeiro trimestre de 2017, comparado com 2018, né, que nós tivemos a maior queda, nós tivemos uma redução de 40%. Claro, em virtude das operações que foram sendo realizadas em 2017, estamos agora numa média de 24, 25, e essa média está se mantendo até o mês 7, até o mês de julho deste ano. Agora, Major, além, obviamente, monitorar esses números que nos dão indícios de que a coisa, como o senhor bem disse, é uma boa notícia, há uma redução, como na prática isso pode ser implementado nas políticas públicas de segurança? Algumas ações ou movimentos práticos junto a esses números, por exemplo? Basicamente, a segurança pública ela trabalha sob 2 viés, né? É o da prevenção e o da repressão. Né? Nós temos situações que já se apresentam e que necessitam de repressão qualificada, né? A gente necessita fazer com que aquelas atividades que estão sendo desenvolvidas relacionadas ao crime sejam estancadas. Então, estão sendo feitas operações, trabalhando a questão de facções que estão envolvidas com tráfico de drogas, com roubo a banco, com crimes violentos. Né? Da mesma forma, né, se trabalha muito com prevenção a partir do momento em que se investe em campanhas onde, envolvendo outras secretarias do Estado, principalmente Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos,
né, as ações de prevenção são planejadas e executadas para que a gente consiga retirar a mão de obra que está sendo captada pela criminalidade e colocar essas pessoas em funções, em trabalhos, em atividades que afastem elas, né, da margem da sociedade, nesse sentido do crime, né? Agora, o que chama atenção, até então falamos do Rio Grande do Sul. Sim. Né? Agora, o que chama atenção no estudo é que Porto Alegre teve uma alta taxa de mortes violentas, 45 a cada 100 mil habitantes, acima de capitais como o Rio de Janeiro, por exemplo. E aqui já chama atenção, né? Em comparação com o Rio de Janeiro, que é considerada, ou pelo menos no imaginário de todos, a capital mais violenta do país. Por que o índice de mortes é tão grande na nossa capital? Isso já é reflexo mesmo do tráfico? Era, né? Era. O estudo é 16, 17. Sim. O ano passado nós tivemos quase que um empate em Porto Alegre, né? Relativo 2016 e 2017. Porque a queda, apesar de ter sido significativa depois das ações de repressão que foram tomadas, ela tinha digamos assim, um saldo muito grande a ser buscado. Hoje, né, mesmo com esse enfrentamento todo, nós estamos vou passar o número exato aqui. Sim. Nós estamos nos 7 primeiros meses do ano com uma redução de 21% nas ocorrências de homicídio e 16% no número total de vítimas, né? Dá um pouco de diferença, porque nós temos, principalmente os crimes relacionados a tráfico de droga, eles trazem múltiplos homicídios. Nós temos mais de uma vítima em uma ocorrência. Então, reduziram um número maior de ocorrências, mas as vítimas continuam ainda com uma redução um pouco menor. Então, nós vamos ter esse reflexo reduzindo. Sim. Agora, dados de agora, número de mortos a menos, né? 67 pessoas a menos do que no ano anterior. Sim. Ainda é um número, né, expressivo. Expressivo, não tem a redução que apresentou o Rio Grande do Sul, que apresenta até agora o Rio Grande do Sul, que está em torno de 25%, né? Mas acontece em Porto Alegre, porque Porto Alegre é o centro, é a movimentação, acompanha a população, né? Bom, das mortes violentas que aconteceram no Rio Grande do Sul em 2017, apenas 34% foram solucionadas. Qual é o principal fator que contribui para que esses crimes não sejam resolvidos? Né? A principal dificuldade que a polícia encontra hoje? Eu acredito que a solução é muito relativa, né? Porque nós trabalhamos na função policial, administrativa e judicial, né? E a gente não chega ao final do processo, né? Nesse acompanhamento que o Fórum faz, né, também trabalhando com os dados que nós informamos. Sim. Nós não temos por vários motivos. Né? Tem alguns crimes que não são solucionados porque o autor do crime morreu. Né? Numa ação, ele pode ter assassinado 3, 4, 5, na outra ele morreu. Justamente para ajuste de conta do tráfico de drogas ou por uma intervenção policial. Então, nós não temos um inquérito com um autor, né, boa final. Parte desse número é realmente... Não, eu não digo... Sim, né? A nossa realidade é disputa de território. Não necessariamente só o tráfico de drogas. Nós podemos ter uma disputa de território em outras áreas, em roubos, em administração, né, do crime organizado, que causa esse confronto. As facções, elas trabalham essencialmente com o tráfico de drogas, mas tem outras ramificações de crime. O roubo de veículo é o nosso, né, o crime que com todas as ações possíveis e imagináveis, preventivas e repressivas, ele não cede, né? Também tem uma disputa que pode ocasionar morte. Né? Movimentou dinheiro, tem a disputa por território, a disputa por mercado, né? Então, essas ocorrências elas não são, de certa forma, elucidadas no todo, né? Porque demanda de tempo. As pessoas talvez não tenham sido identificadas. Algumas ocorrências que nós temos no ano de 2016 vão ter processo e inquérito finalizado em 2017.
pela demanda, pela Sim. quantidade de crimes ocorridos. Agora, tem um ponto aqui, eu acho que é chave na nossa discussão. O diretor-presidente do Fórum da Segurança, o sociólogo Renato Sérgio de Lima, afirma que o modelo pelo qual o país opta na segurança pública faz muitas vítimas porque tem estratégia do confronto, tem a estratégia do confronto. Como é que vocês analisam essa observação desse sociólogo e o modelo, de fato, ele está equivocado na interpretação de vocês? O Brasil é grande, né? Essa informação, ela retrata diversas circunstâncias do país. Eu entendo que no Rio Grande do Sul nós não temos essa prática do confronto. Senão nós não teríamos pessoas presas sem serem mortas portando arma de fogo. Nós temos apreensão vamos lá, apreensão de arma de fogo, 3.859 armas de fogo apreendidas. Nós não temos 3.500 mortos. Né? Então, nós temos intervenções onde a gente prende pessoas armadas que poderiam oferecer resistência e isso não se retrata em homicídio. Então, talvez nós não tenhamos esse confronto. Claro, esta informação ela pode também estar linkada com a questão de repressão. A gente tem uma demanda reprimida de ocorrências onde tu consegue executar atividades de prevenção quando tu não tem demanda reprimida de repressão. Eu tenho várias ocorrências para serem atendidas repressivamente. E isso ocupa um efetivo que eu utilizaria para medidas preventivas. Sim. Então é uma balança, né, que é difícil de equilibrar. Quanto menor o número de ocorrências para mim atender de forma repressiva, maior o tempo eu tenho para fazer a prevenção. Sim. Né? Então, reduzindo o número de ocorrências, eu vou ter ações mais preventivas. Para encerrar, Major, já agradecendo a sua presença, a expectativa é que o próximo anuário traga números melhores, digamos assim. Com certeza. Nós temos redução nos indicadores de acompanhamento da Secretaria de Segurança, em todos os indicadores, exceto o roubo de veículo, que está num empate técnico, digamos assim, com o ano anterior. Sim. Né? Vamos continuar fazendo ações relativas à Operação Desmanche. Né? A Polícia Civil fez a prisão significativa de uma quadrilha grande aqui da região metropolitana. Isso gera uma queda certamente no mês seguinte. Sim. Então, o ano que vem, o anuário vai apresentar dados do Rio Grande do Sul e de Porto Alegre melhores do que apresentou esse ano. Bom, fica aqui o convite já. Um grande abraço. Muito obrigado por sempre nos atender, Major. Seja sempre bem-vindo, Major Donato.